Fala galera, eu sou o Leonardo. A gente estava na palestra aí na oficina durante o FliSol 2015 Resende, né? A gente não conseguiu mostrar todo o conteúdo que a gente queria, né, para fazer o projetinho proposto. Então tá aqui a videoaula que a gente comentou, né? Esse projeto, essa videoaula eu vou separar em partes. Primeira parte, como criar o projeto, né? Vocês vão ver o passo a passo aqui de criar o projeto. Segunda parte, a gente vai criar os layouts, né? Então, assim, toda a parte de layout, ícones, menu, a gente vai mostrando nessa parte. E a terceira parte, como fazer a funcionalidade da tela, né, comunicar com o layout, a gente vai fazer toda essa parte pelo Java. E a última parte é a criação do banco de dados dentro do Android e fazer o CRUD funcionar, né? Para quem não sabe o que é CRUD, vai estar na descrição do vídeo, né? Vocês vão entender durante a criação do projeto, mas vale dar uma olhada no que é isso. Seguinte, aqui está o Android Studio quando você inicia, né? Aqui estão os projetos recentes que você vai ter se você já tiver criado algum projetinho. E aqui tá os menus para você fazer o que você quiser, né? Você pode importar um projeto, você pode configurar tudo. No meu caso aqui eu configurei um tema que o fundo do Android Studio é escuro, né, que facilita para o desenvolvimento, mas isso é questão de preferência. E aqui está a parte para a gente criar um projeto, né, é o que a gente vai fazer. Então vamos criar o nosso projetinho. Qual que é o nome do nosso projeto que a gente estava tentando fazer lá? Meus livros. Né? Esse projeto ele vai ter uma lista que você pode cadastrar os seus livros. Né? Então vamos manter assim. Então aqui você não precisa mexer nada, isso aqui é tudo automático. Né? Então aqui é uma parte que é importante você prestar atenção, que você tem que ver o seu público-alvo. Para quem você está desenvolvendo? A maioria das pessoas que eu desenvolvo tem outra API. Ela tem a API 10, por exemplo, que é o 2.3.3. Mas como que eu vejo isso? Eu vou botar um link na descrição do vídeo que você pode ver o dashboard do Google, né, as ativações dos celulares Android. Né? Então, todas as versões que estão ativas ele vai te mostrar lá. E abaixo de 4, né, as versões que tem são somadas, elas têm 7%, se eu não me engano. Então, assim, às vezes não vale a pena você quebrar a cabeça para desenvolver e pegar apenas 7% mundial disso. Né? Então, assim, se você desenvolver da 15, que é a 403 para cima, você vai estar pegando a maioria das pessoas e você vai suprir toda a demanda que você quiser desenvolver aí. Enfim, essa API é a que o Android Studio já recomenda quando você baixa. Né? Normalmente ele recomenda a que vem com ele. No meu caso, que é a 403. Né? E é a que eu recomendo para vocês desenvolverem também, que vocês vão pegar a maioria das pessoas. Né? Seleciona aqui e vamos próximo. Aqui essas três opções, né, a gente deixa para um futuro próximo aí, porque é um outro tipo de desenvolvimento, então, né, vamos fazer o básico primeiro. Aqui tem os tipos de activity, né, você pode escolher todos os tipos que você quiser, desde login activity, que é bem comum, até full screen activity, que tem jogos, YouTube, enfim. Só que a gente vai começar com a blank activity para a gente fazer tudo do zero. Né? Então, só dar um next aqui. Aqui você mantém main activity, que a nossa main activity vai ser a primeira a executar, vai ser a principal mesmo. Então, se você quiser fazer uma outra activity, um outro nome, não tem problema. Mas eu recomendo que você não altere, porque ela vai ser a primeira a aparecer. Então, por padrão, a gente mantém como main activity. Aqui ele vai carregar o projeto, ele vai criar o projeto, vai demorar um pouquinho. Nessa parte ele está configurando o Gradle, que é um outro assunto bom para a gente conversar mais para frente.
né? Nesse vídeo não tem por que eu explicar isso, porque é a parte que ele cria todo o aplicativo por trás. Então, assim, vocês estão aprendendo o básico, né? Depois que vocês aprenderem isso, vale a pena vocês procurarem, né? Então, sem qualquer dúvida, pode mandar por e-mail que a gente tenta conversar, né? Aqui ele está carregando a tela, já carregou, né? Com o nosso Hello World, né? A primeira parte já está pronta. O que que a gente já vem pronto na primeira parte? A gente já tem esse layout, né? O Hello World, ele já mostra até um smartphone aqui. E ele já tem a activity que a gente criou lá. E essa activity é a que controla esse layout. Então, assim, aqui tem a estrutura do projeto, que eu vou mostrar depois também. E mais para frente a gente vai desenhar tudo, controlar com Java e depois criar o banco. Galera, voltando aqui à parte de layout, aqui está mais ou menos um desenho, né, muito bem feito por sinal, para explicar como vai ser essa parte, como vai ser o nosso aplicativo. Então a gente tem no centro, né, a lista ali que tem os dois livros, né, é a activity principal, né, ela tá só com esses dois livros para a gente ter um exemplo. Então vamos simular aqui só em forma de desenho para a gente entender como vai ser o nosso aplicativo. A seta vermelha, que pode ser a primeira ação, no caso se não tiver nenhum livro, é de adicionar um novo livro, né? Você está vendo que ela está levando para o formulário, né, vazio, que está com o botão salvar, né? Então você foi lá, preencheu esse formulário e clicou em salvar, ele retorna para essa lista com um novo livro, né? No meu caso, se eu tivesse apenas com o livro Game of Thrones e quisesse adicionar o Batalha do Apocalipse, ele faria esse passo todo, precisaria digitar o título, o autor e a página e salvar. Ele voltaria como está escrito ali agora. O outro passo é adicionar, é editar. Você vai precisar apenas clicar, um clique simples, né? Você vai ser direcionado para a página de edição ou de visualização. No caso, você faz as duas coisas no mesmo passo. Por quê? O intuito do aplicativo é você ir normalmente atualizando os livros que você está lendo, né? Então, você clica, vai lá e atualiza a página. Então, assim, tá lá, no caso ali eu cliquei no Game of Thrones, né? Tá lá todos os dados dele e a página 100. Ah, eu quero atualizar a página, eu mudo a página e clico em alterar. No clique alterar, ele volta também para a lista. Só que ele volta com todas as alterações que você fez. Se você escrever Game of Thrones livro 2, por exemplo, ele vai voltar para a lista escrito Game of Thrones livro 2. Né? E uma outra parte, isso não é nem envolvido com layout, essa opção de deletar. Isso é um menu de contexto, né? A gente vai criar isso dentro do Java, mas ele funciona como um layout, né? Porque ele cria um botão automático ali e essa opção, assim que você clica no livro, esse é o clique longo, né? O famoso o clique com o botão direito, né? Então, assim, você clicou com clique longo, ele vai aparecer essa tela e você tem a opção de deletar o livro que você fez o clique longo, né? Ao clicar nesse deletar, ele também volta para a lista, né? Então, esse vai ser basicamente o aplicativo que a gente vai criar para ficar bem, bem, bem bacana aí. Então, vamos para a parte de layout agora. Fala galera, voltando aqui com a parte de layout, vamos construir o nosso layout agora, né, para fazer aquelas duas telas que a gente vai precisar criar, que eu mostrei para vocês mais cedo, né? Voltando aqui ao Android Studio, tá aqui do mesmo jeito que a gente ficou na outra parte, o Java que ele já criou e o nosso layout. Vamos fechar o Java, vamos trabalhar só com layout por enquanto, vamos deixar o layout 100%, que aí a gente faz a parte de Java depois.
Bom, aqui você pode trabalhar tudo arrastando para cá. Só que desse jeito você não organiza tão bem a sua tela, né? Ah, como assim? Você tem todos os componentes ali, só que se você virar o celular, por exemplo, deixar ele deitado, ele não vai ficar com a aparência tão boa. Então, o melhor jeito para você trabalhar com layout é usando essa abinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Design é a que a gente está usando, ela tá azulzinha que ela está selecionada, e a text. Então, assim, vamos usar a text que ela mostra essa parte de código, que é o XML que gera o layout todo. Beleza. Eu só vou identar aqui para ficar mais fácil o entendimento, né? Para vocês entenderem melhor o que a gente vai fazer aqui. Beleza. Qual que é a nossa primeira tela? A nossa primeira tela é a lista. Então, assim, vamos criar a lista. Só que tem alguns detalhezinhos que se a gente não prestar atenção na hora de criar, ele cria do jeito que ele quer. Então, assim, Relative Layout. Esse Relative Layout não é tão usado, porque ele organiza tudo embaixo, em relação aos outros componentes, por isso Relative Layout. Se você tem esse Text View, que é o Hello World, e tiver um outro componente, você vai organizar ele na tela se ele está do lado desse cara ou embaixo desse cara. E não é um jeito muito bom para você resolver os layouts em Android, né? Então vamos alterar aqui para um esquema de layout que é um pouco melhor, que é o Linear Layout. Beleza. Vou alterar aqui embaixo para fechar a tag direitinho. Então tá as duas Linear Layout certinho. Aí você vai salvar, ele vai dar um erro aqui a qualquer momento. Porque todo Linear Layout ele precisa de uma orientação, né? Ele vai seguir uma linha. Então a gente tem que falar pro XML qual linha que ele vai seguir, se vai ser horizontal ou vertical. Então vamos lá, orientation. Você não precisa escrever tudo, tá vendo? Android, orientation. Só de você digitar o que você quer, ele já traz. Entendeu? No meu caso aqui, o primeiro é o que eu quero, mas tem aqui, tá vendo? Ele pegou o ORI do horizontal, do de todos os outros aqui, entendeu? Então você escolhe o que você quer, que no nosso caso é orientation, e a gente vai trabalhar com vertical, né? Beleza. Aqui o nosso layout já tá bonito. Já está funcionando perfeitamente. A gente volta lá, tá igual. Opa, não mudou nada. Realmente a gente mudou só a base do nosso layout. Tranquilo. Vamos voltar aqui, porque esse padding aqui é uma coisa interessante. Ele cria para todas as dimensões, tá vendo? Esquerda, direita, em cima e embaixo. Quando você cria um padding, um espaço, você pode criar, se você digitar apenas padding e colocar aqui o valor, esse padding puro, ele define para as 4, do mesmo jeito que estava digitado antes. Então, assim, a gente trocou 4 linhas de código por uma que faz a mesma coisa. Né? Deixa eu voltar para vocês verem que não mudou nada. Tá vendo? Aqui mudou porque eu coloquei um padding menor. Lá estava 16 e eu coloquei 10. Né? Então, assim, mas o layout em si não mudou nada. Né? Agora aqui, a gente não vai ter esse text view, então pode apagar, porque aqui a gente vai ter a nossa lista. Né? Então vamos criar aqui um list view. Toda tag no XML vai começar em maiúsculo. Né? Uma coisa que eu reparei na oficina que muita gente está tentando colocar em minúsculo. Ele não mostra nem nada aqui de sugestão se você colocar minúsculo, tá vendo? Se você colocar maiúsculo, ele mostra todos os tipos. Ó. Linear Layout, List View, Linear Layout Compact. Então a gente vai usar esse cara aqui, o List View. E uma coisa, tá vendo? Ele já digita tudo pra gente e já dá as próximas opções. Então deixa eu fechar aqui para vocês verem. Ele marcou ele fez essa marcação porque eu não preenchi tudo. Então aqui, todo componente que você criar desse jeito, ele vai trazer o width e o height. Que isso aqui, eles são tags obrigatórias. Todo componente no Android ele precisa ter uma altura e uma largura. Então, como é um list view, a gente quer que o list view preencha a tela inteira. Então a gente vai colocar aqui match parent para preencher o pai, né, o linear layout no caso. Match parent,
todo componente também é ideal a gente colocar um ID. Tá vendo aqui? Ele já preencheu de cara com o que a gente precisa. Então, Enter. Olha só, ele já trouxe a indicação do arroba mais ID, que é o que é usado para a gente inserir um ID novo. Então aqui a gente vai colocar lista de livros. Beleza, tá aí. Nosso list view tá pronto. Então vamos só dar uma indentada aqui para ficar bonito. Então tá aqui, nosso list view tá pronto. Ah, vamos ver lá se o que mudou. Opa, olha lá, tá vendo? Agora aqui a gente tem uma lista, né? Tranquilo. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? O nosso layout tá pronto. A gente não precisa alterar mais nada no layout. Eu vou mostrar aqui como a gente cria uma nova activity para a gente fazer o layout do formulário, né? Você vem aqui dentro de Java e clica no seu pacote, né? Novo, New, Activity, Blank Activity, que é a mesma activity que a gente criou para o Activity Main. Então a gente clica aqui, é a mesma coisa. Então você vem aqui, form livros, que é o nome da activity que a gente quer. Então você já pode apertar o finish aqui. Ele já cria tudo direto. Aqui ele mostra tudo que ele cria, ele vai mostrar o que ele criou. Então ele criou o Java e o XML automático, né? Então aqui vocês podem ver também o form livros e aqui o activity form livros. Mas só que aqui o form livros está do mesmo jeito que a gente criou o Hello World. Não, a gente não quer isso. O que a gente quer? A gente quer que a gente possa digitar um autor, um título, uma página e que tenha um botão para a gente conseguir inserir. Beleza, vou fazer os mesmos passos que eu fiz aqui com a outra, né? Aqui ele veio como linear layout, com o relativo layout de novo, eu não prestei atenção nisso. Vamos aqui arrumar isso. Indentei tudo bonitinho, tirei o padding, adicionei o padding que eu quero aqui para todas as partes. O orientation vertical do mesmo jeito da outra página. Beleza. Aqui que vai ser a grande jogada agora, que a gente vai adicionar os campos. Ah, mas o que são os campos? Vamos fazer agora pelo design para vocês verem como funciona. A gente vai ter que procurar aqui, né? Tá vendo? Text fields. Aqui a gente é um texto plano, então é isso aqui que a gente vai ter que colocar, né? A gente coloca aqui, ó, ele já preenche tudo. Esse aqui vai ser o título do livro, então a gente coloca mais um para autor. Tá vendo? Aqui, como eu já defini o linear layout vertical, ele já vai inserindo um embaixo do outro, sem eu precisar fazer nada aqui, né? Eu prefiro fazer pelo código, mas eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Aqui mais um para a página, beleza? E agora a gente vai ter que procurar aqui colocar um botão. Opa, aqui, um botão. Beleza. Ah, beleza. E agora, o que eu faço? Vamos para o layout de novo, tá vendo? Ele já identou tudo certinho. Já colocou a altura e largura, o ID, tudo certinho. Então aqui o que a gente precisa fazer para sinalizar para o usuário que é o que a gente precisa? A gente coloca um hint. Esse hint é como o placeholder do desenvolvimento web, né? O que vai ser no primeiro aqui? Vai ser o título. Aqui no ID a gente altera isso aqui e coloca título também, para ficar tudo bonitinho. Vamos ver o que mudou lá. Tá vendo? Aqui, isso aqui, a partir do momento que você digitar alguma coisa em cima, ele vai sumir. Então, vai ficar o que você escrever. Vamos fazer a mesma coisa para os outros, né? Alterar aqui para autor, hint, autor. Aqui, a gente altera o ID também para página e tem uma particularidade. Aqui a gente vai setar o input type. Por quê? Esse cara, a gente pode colocar o que a gente quiser. Como a gente vai inserir número nas páginas, a gente coloca number. Ele já vai abrir direto o teclado, né, para você colocar a página, né, o teclado numeral.
E aqui a gente pode colocar um hint também, que pode ser o que for, né? Página, beleza. O botão, a gente pode manter como botão aqui, vou escrever botão para ficar mais fácil. E aqui a gente pode deixar o que for aqui, né? Botão. Por quê? Isso eu vou explicar na parte do Java. Quando a gente clicar para inserir um novo livro, ele vai ser transformado dentro do Java em adicionar. Quando a gente clicar na lista para alterar ou visualizar um livro, ele vai estar escrito como alterar. Então, galera, essa foi a parte do layout, né? Falta só a parte que a gente precisa do botão para clicar, né? Para a gente criar um maisinho aqui do lado, né? Que eu vou mostrar também agora. Então, assim, layout já está pronto, entendeu? Aqui, ó, a parte de formulário e a lista, né? Então, vamos partir para a parte de menu. Ah, como que a gente faz o menu desse cara? A gente vem aqui, ó, qual que é o que a gente vai trabalhar? Onde vai estar o maisinho? Na lista, né? Então, a gente vai vir aqui no menu main, que é o menu do main activity. Esse item que já está descrito aqui, ele é aquele ícone que tem as 3 bolinhas, que sinaliza as opções, né, para descer aquele menu que tem várias opções. Então aqui no nosso caso a gente vai tirar esse ícone. Então assim, a gente não tem outras opções, a gente só vai poder adicionar nesse ícone aqui em cima. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos alterar esse cara aqui para a gente não precisar apagar. Já está pronto. Vamos fazer o seguinte, muda aqui para actions add, esse string a gente pode fazer apenas assim, colocar uma string direto como add. Esse order in category, ele serve para você mostrar a ordem que ele vai mostrar, né? Então assim, todos os itens que você colocar na ordem 100, eles vão aparecer juntos. Se você mostrar 200, ele vai aparecer em outra ordem, né? Então não vai servir para a gente aqui. Esse show as action, ele vai estar sempre aparecendo ali. Então a gente não quer um submenu. A gente quer um menu que sempre apareça. Ele é um botão para a gente estar sempre vendo. E um outro detalhe é o ícone. Então assim, só da gente digitar ICO ou IC, ele já vai para a opção que a gente quer, né? Android ícone. Você não precisa escrever tudo, né? Aí aqui você vai pensar assim, pô, mas eu não tenho o ícone do maisinho que a gente mostrou. Não tem problema, é só você vir aqui no Drawable, né, botão direito, New, Image Asset, aí você seleciona aqui Clip Art. Dentro do Clip Art você já tem uma série de ícones, tá vendo? A maioria dos aplicativos aí mais famosos usam esses ícones aqui, porque ele já cria no padrão, tá vendo? Ele já tem o espaço necessário que ele vai usar certinho. Então a gente clica aqui no mais, coloca aquele branco porque a action bar ela é escura, né? Aqui o nome a gente vai precisar alterar porque esse IC Launcher ele é o ícone do aplicativo, então não tem como a gente botar 2 nomes. Se a gente quiser subscrever, até pode, só que o seu aplicativo vai ficar com o ícone do mais e a gente não quer isso, né? Então vamos colocar IC add. Next. Aqui ele já mostra onde vai ficar salvo, todos os tamanhos. Aqui no nosso caso ele vai ficar no MIPMap, que é uma pasta de resources. E esse aqui ele já está criado, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? ICADD. Ele já tem 5 aqui, que ele tem 5 tamanhos, tá vendo? Aí vamos adicionar ele aqui, ó. Só digitar arroba, o caminho lá, a pasta, MIPMap, barra IC, ele já mostra as opções que tem dentro dessa pasta. Então a nossa opção aqui vai ser ICADD. Né? Beleza. Aqui, nesse estágio que a gente está, o menu ele já está pronto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou executar para a gente ver como ficou as telas. Né? A única tela que a gente não vai conseguir ver é a Form Livros, porque a gente não tem nenhuma ação ainda no botão de mais. Mas a ação, que vai ser o próximo passo no Java, a gente vai, assim que apertar o mais, a gente vai vir para essa tela. Então vai dar para a gente ver ela. Né? Então vamos executar aqui para a gente testar.
Aqui ele está compilando todo o aplicativo que a gente criou. Ele vai mostrar os smartphones, se tiver plugado, ou emuladores disponíveis para a gente testar o aplicativo. Aqui. No meu caso, ele está mostrando o Genymotion, que é o emulador que eu uso e recomendo. Aqui ele já rodou, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Aqui ele está em branco porque não tem nenhum livro adicionado. Assim que a gente adicionar, vai aparecer aqui e a lista vai se formando. Né? Quando uma lista é vazia, não tem por que mostrar os risquinhos. Né? Então, tá aqui, essa é a nossa tela. E aqui tá vendo? Tem o mais, ele é um botão, só que ele não tem ação nenhuma. Então, tudo isso a gente vai controlar pelo Java. E posteriormente a gente vai criar o banco para fazer isso tudo acontecer. Clicou no mais, ele leva para o formulário e do formulário a gente cadastra um novo banco, um novo livro. Desse livro a gente pode alterar, a gente pode excluir e fazer todos os passos que a gente estava pretendendo. Então fica assim, a gente vai para a parte de Java agora para a gente controlar as telas. Então, fala pessoal, voltando aqui com a parte de layout pronta, a gente vai para dentro do SQL agora. Eu comentei que a gente pegaria o Java antes, só que não tem como a gente controlar a lista se a gente não tiver onde salvar essa lista. Né? Então vamos criar a base primeiro, para depois a gente controlar tudo. Né? Então vamos fazer o seguinte, já que a gente fechou a parte de layout, vamos fechar os layouts aqui, depois a gente volta neles. Vamos criar aqui um pacote para model, para a gente criar o nosso modelo de livros que a gente está salvando. Né? Dentro desse pacote, a gente cria livros. O que a gente vai precisar fazer dentro dessa classe? A gente vai colocar as variáveis que a gente vai salvar, que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente vai fazer dentro de um banco, dentro de um livro? A gente tem o título, autor e página. Né? Só que a gente vai salvar isso em um banco de dados. Então, a gente precisa também de um ID, né, como modelo, para a gente controlar tudo. Em vez de a gente só deixar tudo para o banco fazer, a gente vai controlar pelo menos para a gente não passar uma string para o ID, por exemplo. No nosso caso aqui a gente vai criar um private long para ID, private string para título, private string para autor, private int para página. Mesma coisa na página, a gente não vai poder passar, sei lá, o nome do livro aqui no lugar da página, entendeu? A gente só consegue salvar número. Então, o que a gente precisa? Ah, mas eu tenho as variáveis aqui, como que eu vou controlar o que vai passar por ela ou não? A gente vai criar os getters and setters. Ah, mas como que eu faço isso? Vou ter que escrever tudo? Não, não precisa. Desde do Eclipse, NetBeans, a maioria das ideias ele já gera tudo automático. No caso do Android Studio, ele também faz. Você vai precisar apenas apertar Ctrl N. Aí ele vai mostrar esse menu aqui para você de tudo que ele pode gerar para você. Né? Aqui ele pode gerar um construtor, ele pode gerar só getter, só setter. E aqui ele gera os dois, né? Getter e setter. A gente clica aqui, seleciona as variáveis que a gente quer gerar esse getter e setter e voilá, está pronto. A gente não precisa escrever nada disso, já está tudo pronto aqui. Beleza, agora que a gente já tem essa classe que a gente controla tudo, a gente já pode partir para a parte de banco. Né? Então vamos criar um outro pacote para a gente separar tudo certinho. DAO. Esse DAO é Data Access Object. Então assim, tudo que a gente tiver dentro desse pacote vai ser relacionado a acesso ao banco de dados. Né? Então a gente deixa ele aqui e cria uma classe dentro dele. Livros DAO. Beleza.
Dentro aqui a gente está com a classe zerada de novo. Então aqui o que a gente precisa fazer? A gente quer fazer um banco de dados. Então a gente vai estender uma classe do Java, do Android já para fazer esse banco de dados, que é o SQLite OpenHelper. Esse cara que vai possibilitar a gente criar o nosso banco de dados, tabela, trabalhar tudo dentro disso. Então aqui, assim que a gente digitar, ele vai mostrar um erro, tá falando que ele não está implementado os métodos e tal. A gente clica aqui que ele mostra a sugestão. Então aqui, implemente métodos. Você clica aqui, ele vai te mostrar o que está faltando. E você aperta OK, ele já faz tudo para você. Não precisa a gente ficar escrevendo tudo, né? Aqui nesse caso, ele está dando mais um erro, que está faltando o construtor. Beleza, o construtor desse cara aqui, a gente pode escrever na mão que ele é muito pequeno. Ele vai ser um public. Todo construtor ele tem o mesmo nome da classe, livros DAO, e ele vai receber um parâmetro de contexto para a gente falar onde a gente está quando a gente estiver chamando ele, né? Então o que a gente vai precisar aqui dentro? A gente vai chamar a superclasse, a gente vai passar para dentro dessa superclasse o contexto onde a gente está. Aqui a gente vai passar o nome do nosso banco de dados, então a gente vai definir uma constante, database. Essa parte aqui é o database factory, ele não precisa no jeito do banco que a gente está criando, né? Então eu vou colocar nulo, outro dia a gente conversa sobre isso. E aqui é a versão do banco, version. Ele também vai ser uma constante e a gente vai criá-la aqui agora. Como que a gente cria essas duas constantes? Private, né? A gente estava criando uma constante lá dentro da classe livro. Static, final. Nesse caso aqui vai ser string. Tá? String database. Ele vai receber o nome do banco que vai ser DB livros. Beleza, mesma coisa para o version. Private static final. Só que dessa vez vai ser um int, porque ele vai receber o número de versão, então ele é inteiro. Version. Versão 1. Beleza. Aqui a gente já está com a base praticamente pronta. Aqui agora, dentro do onCreate, que a gente vai fazer, vai criar a nossa tabela de banco de dados. É aqui que a gente vai criar o que a gente vai salvar. Porque aqui a gente já definiu o nome do nosso banco e a versão. Com isso aqui ele já cria um banco de dados, só que você não consegue salvar nada se você não tiver uma tabela para você fazer isso. Então, a gente vai fazer uma query do banco de dados para ele executar. Então vamos escrever ela dentro de uma string para ficar mais simples. Então aqui, galera, aqui a gente vai estar escrevendo um código SQL dentro de uma string. Então a gente pode escrever o que for aqui, ó, que ele nunca vai dar erro. Entendeu? Então, assim, toma muito cuidado no que vocês estiverem escrevendo nesse código, porque faltou uma vírgula, ele vai dar problema. Né? Faltou um parêntese, ele vai dar problema. Né? Então, vamos criar aqui, create table, livros. Aqui, tudo, eu gosto de dentar o código, então eu não vou escrever ele em uma linha só. Numa string, quando você está dentro do parênteses, você pode apertar Enter, que ele já coloca o mais para concatenar com a linha de baixo que você precisou quebrar. Né? Então vamos continuando o código aqui. Aqui tem um parêntese, espaço. Aqui o que a gente vai precisar colocar? O primeiro campo é o ID, ele vai ser um integer, primary key, auto increment e not null. Beleza. Primeiro campo, tá tranquilo. Segundo campo, o que é? É o título. Ele é um text not null. Terceiro campo é o autor, que também é um text not null.
E por último, a página, que vai ser um integer. Ah, mas por que você não colocou not null? A gente pode cadastrar a página sem. A gente pode cadastrar um livro que a gente não leu nenhuma página ainda, então a gente pode deixar ele vazio, não tem problema. Né? Mas aí, se a gente quiser colocar not null, acabei de comprar o livro e quero adicionar o livro no meu aplicativo. Bom, a gente vai ter que colocar um número de página para ele se a gente colocar not null aqui, porque ele não vai salvar vazio, ele vai dar erro. Então a gente deixa assim, se você quiser salvar algum livro sem página que você leu ainda, tá aqui. Né? E aqui, por último, a gente fecha parênteses, ponto e vírgula. Mas você já tem um ponto e vírgula aqui, por que você colocou outro? Esse ponto e vírgula aqui, eu estou fechando o código da string. Esse ponto e vírgula de dentro, eu estou fechando o código SQL que eu criei aqui dentro. Então, assim, se a gente der bobeira nesse código SQL, ele não cria. Né? Então, aqui está create table, parêntese, campos, tudo certinho, beleza. Se eu tiver uma vírgula a mais ou a menos, ele não cria esse código, galera. Então tem que prestar atenção nisso. E para executar esse comando é db.exec SQL. A gente criou um SQL aqui, não criou? Então a gente passa esse comando para dentro desse método. Beleza, está pronto. Aqui a gente já está criando nossa tabela se a gente executar o nosso aplicativo. Aqui, galera, a gente precisa definir a parte de atualização do aplicativo. Mas o que é isso? Se a gente, por exemplo, mudar a versão aqui, colocar versão 2, ele vai entrar nesse método aqui, vai ver o que tem diferente na versão antiga com a versão nova que a gente atualizou e vai fazer. Então, assim, o que a gente normalmente faz aqui? A gente coloca um código para zerar tudo e colocar o novo código dentro. Né, que é o seguinte comando: drop table if exists livros, só isso. O que ele vai fazer aqui? Ele vai ver se existe essa tabela e vai apagar. Apagou tudo, ele vai colocar o novo comando aqui da nova versão. Né? E aqui depois a mesma coisa, db.exec sql livro. Você colocou o mesmo nome. Não tem problema. Aqui eu estou dentro de um método e aqui eu estou dentro de outro. Eu estou declarando as duas variáveis dentro desses métodos. Se eu tivesse escrito essa variável aqui fora, a string livro aqui, poderia dar algum problema. Mas como está dentro aqui, elas são variáveis locais, elas não são variáveis globais. Existe essa diferença. Né? Aqui, por exemplo, o database é uma constante global. Eu posso usar ela aqui dentro, eu posso usar ela aqui dentro, eu posso usar ela onde eu quiser dentro do meu código. Porque ela está fora de todos os métodos. Tudo que você declara dentro de um método, não tem problema você fazer igual em outro. Né? Beleza. Até aqui, a gente já tem o nosso banco criado. Só que a gente precisa agora fazer mais 2 métodos, pelo menos, para a gente conseguir trabalhar essa lista. A gente, pelo menos, ver essa lista funcionando. Qual o primeiro método? Um método que a gente vai salvar o livro e um outro que a gente vai gerar a lista desse livro. Né? Porque a gente vai ter que salvar primeiro para a gente gerar a lista. Então vamos criar o método para a gente salvar. Public void. Void ele não vai retornar nada. Salva livro. O que a gente vai passar aqui dentro para esse salva livro? A gente criou aquela classe lá, você lembra? Livros, livro. Beleza. Isso aqui vai facilitar por quê? A gente está pedindo um método, um parâmetro aqui. E quando a gente estiver usando isso aqui, a gente vai mandar um parâmetro também, que é um livro. A gente não vai precisar mandar todos os comandos dentro de como se fosse parâmetro. Aqui a gente jogou tudo dentro de uma abstração e vai trabalhar ela aqui agora. É muito mais fácil para o método entender isso. Né? Então vamos criar aqui um content values para a gente facilitar o nosso serviço aqui. Values
Cria a instância dele certinho. Beleza. Agora, dentro de values, a gente vai inserir os campos que a gente está trazendo no livro. O que, que tem aqui dentro? A gente vai colocar título. Isso, título. A gente vai buscar lá dentro de livro. Get, tá vendo? Ele traz todos os campos. Então, se a gente passar um parâmetro aqui só, a gente tem todos eles dentro desse cara. Tudo isso com essa classe que a gente criou. Se a gente não tivesse criado essa classe, toda vez isso aqui que a gente ia ter que botar aqui integer, id, string título, string tudo o que a gente precisar fazer, entendeu? Então assim fica mais fácil e mais organizado, né? Então título é com título, values.put autor, get autor, livro.get página. Beleza, mas você não colocou o ID aqui, Léo. O que está acontecendo? O ID, galera, ele é auto-incremente. Então a gente não precisa trabalhar ele quando a gente quiser salvar. A gente não precisa fazer nada. A gente pode mandar ele vazio que ele vai criar tudo automático. Esse campo aqui. Então a gente precisa mandar só esses três que são os valores que a gente vai trazer do formulário. Né? Beleza. Agora a gente vai colocar um comando aqui para a gente inserir. Né? O getWriteableDatabase é o método base que a gente vai usar para a gente fazer os outros métodos de SQL que a gente precisa. Por exemplo, o insert, né? Que o primeiro que a gente precisa digitar é a tabela de livros. Esse column hack que a gente não precisa usar, porque a gente está fazendo uma inserção básica. Opa, está aberto aqui. Beleza. E aqui a gente passa os valores que a gente compactou tudo dentro de uma variável só de novo. A gente trouxe uma variável, buscou cada valor dela, colocou dentro de uma variável só de novo e está passando aqui uma coisa só. Então a gente não precisa ficar escrevendo todos os campos toda hora. A gente escreve uma vez dentro de um método e passa uma variável só. É um jeito bem mais simples. Aqui, galera, a gente tem o nosso salva-livro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa só de um método agora que vai mostrar a lista disso. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um método chamado getLista, por exemplo. Só que ele vai retornar alguma coisa. Então, ele é público. Ele vai retornar uma lista de livros. Então, um ArrayList. De novo, instanciando aquela classe de livros. Para facilitar o nosso trabalho. GetLista. Ela não precisa de nenhum parâmetro, porque a gente vai retornar tudo que está no banco. Então, a gente não precisa passar nada. E aqui ele está dando um erro aqui. Que erro que é esse? Ah, tá faltando o return. Por quê? A gente colocou aqui, ó, esse método, ele retorna um ArrayList. Vamos deixar ele vazio, por exemplo, por enquanto, que é assim que a gente terminar de trabalhar aqui, a gente bota o valor dele ali. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar dos campos, que a gente vai fazer o select. Aqui a gente coloca ID, título, autor e página. Beleza. Aqui estão todos os campos que a gente vai precisar fazer o select. Então agora a gente só precisa fazer aquele comando que a gente vai buscar o select de novo, né? Não sei se vocês lembram. Então getWriteableDatabase, tudo que for para fazer de banco a gente usa esse cara. E aqui a gente vai fazer query. Né? Aqui a gente tem 4 tipos. A gente vai usar esse aqui que é o mais simples, né? Que a gente manda a tabela, livros, aqui, opa, aqui coloca
as colunas que a gente colocou aqui, para a gente não precisar escrever muita coisa aqui. E o resto, como a gente vai fazer um select asterisco, a gente não precisa de where, having, group by nem nada. A gente vai trazer todos os livros. Então a gente pode botar todos os campos nulos. Então são mais 6 aqui. De novo. Beleza. Aqui a gente fecha o comando. Só que a gente precisa guardar essas listas em algum lugar. Né? Então a gente vai colocar dentro de um cursor para a gente varrer esse cursor para trazer os dados. Né? Então a gente vai, depois que a gente fez o select, a gente vai armazenar tudo dentro de um cursor. E agora a gente vai trabalhar esse cursor para retornar um array list de livros. Né? Porque até então aqui a gente não sabe o que veio aqui. É lógico, a gente sabe o que a gente criou. Mas o cursor ele recebe tudo que veio do select. Então aqui a gente vai trabalhar. A gente cria um outro array list de livros. Chamado livros. Array list. Livros. Beleza. While cursor.move to next. Isso aqui, toda vez que ele der uma volta nesse while, ele vai passar para o próximo registro do cursor. Né? Ele nunca vai ficar parado. O primeiro ele vai passando no primeiro, depois no segundo, terceiro e por aí vai. Né? Então vamos trabalhar esse cursor. Aqui dentro do while, a gente coloca um livro, livro. Repare que eu coloquei aqui dentro livro e aqui livros. Então assim, aqui é uma lista, então por isso está no plural para facilitar o entendimento. E aqui embaixo, como a gente vai estar fazendo livro por livro, a gente coloca no singular. Então, livro.set id, de novo aquela classe lá, ajudando a gente a escrever aqui. Então aqui o que ele está esperando? Ele está esperando um long aqui, entendeu? Então a gente vai buscar dentro do cursor get long. E o que a gente quer aqui? Aqui a gente precisa colocar o índice desse cursor. O primeiro índice que a gente precisa é o id. Então é 0. Né? Então vamos para os outros campos. Set título. Cursor.get string aqui. Livro.set autor. Cursor.get string também. Livro.set página. Cursor.get int e o índice 3. Beleza. Aqui, agora que a gente já fez um livro, a gente insere dentro do nosso array list. Livro. Beleza, o que a gente fez aqui? A gente pegou os dados do cursor, viu o que tinha, a gente criou um livro novo, pegou os dados que veio aqui dentro do cursor e jogou para dentro do livro. E aqui a gente pegou esse livro que a gente criou e jogou para o nosso array list. Então aqui a gente já tem o primeiro item da nossa lista de livros. Né? Isso a gente ainda vai criar. Então assim, essa parte já está pronta. Agora a gente troca aqui o valor do return para livros. Beleza. A parte de SQL está praticamente pronta. A gente precisa fazer só mais dois métodos, que é o de editar e excluir. Né? Mas aí a gente faz isso depois que a gente fazer a nossa primeira inserção. A gente vai inserir um código usando esse código aqui. Depois a gente vai trazer os livros que a gente inseriu. Aí depois a gente volta aqui para fazer um método edita livro e deleta livro, né? Para ficar um jeito mais simples para a gente trabalhar. Né? Então vamos para essa parte aí. Fala pessoal, voltando aqui, a gente está aqui com a parte de banco aberta e a
a classe de livros. Não vamos fechar as duas não, porque na parte do main activity, onde a gente vai alterar, a gente vai precisar saber quais métodos a gente vai estar usando, e é bom deixar aberto para você se orientar melhor, para saber o que você vai passar, tal, tudo certinho. Então não precisa fechar elas não, porque se você precisar lembrar alguma coisa, você só clica aqui que ele já está aberto. Então vamos lá. Aqui está a nossa main activity, é o que abre o nosso aplicativo, né? Então aqui o que ele está fazendo? Ele só está criando a view daquele primeiro layout que a gente fez, né? Que tá o maisinho lá e sem nada no conteúdo. Então o que a gente vai fazer? Vamos botar uma ação pro mais, né, de início, e depois a gente faz, né, toda a inserção e a busca dessa lista de livros, né? Então aonde a gente vai trabalhar primeiro? A gente trabalha aqui no On Options Item Selected, ele que vai ver qual botão do menu você está clicando. No nosso caso, a gente alterou o Actions ADD lá para Action Settings para Actions ADD, né? Então, aqui o nosso botão, aqui fica a ação do nosso botão. O que a gente quer fazer nessa ação aqui? A gente quer levar para a tela de formulário, né? Beleza, então a gente vai criar uma intenção, intent, e pode colocar qualquer nome aqui, não tem problema. New intent. E esse new intent, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aonde a gente está e o destino. No caso, a gente está no main activity. Ponto .this, a gente tem que sinalizar que a gente está dentro do main activity e que a gente vai para form livros, que a gente criou anteriormente. Ponto .class. Beleza, nossa intenção já está criada, só que a gente precisa startar essa intenção, né? Então vamos lá, start activity e pronto. Só com isso aqui a gente já está indo para a tela de formulário que a gente criou, né? Então a tela de formulário também não tem nada, né? Então a gente vai trabalhar nela agora. E essa parte para salvar que a gente vai ver agora, né? Então vamos abrir aqui também a Form Livros. Tá vendo? Ela tá vazia. Como a Form Livros a gente não vai utilizar o menu, a gente pode apagar todo esse código aqui, ó. Isso aqui a gente não vai utilizar. Então você pode se confundir alguma coisa se você deixar esse código aqui. Então pode apagar, vai deixar um pouco mais simples o seu código. E aqui a gente vai precisar fazer uma jogada que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Por enquanto, do jeito que tá, eu vou startar o projeto para vocês verem como tá funcionando agora. Ele tá compilando. Aqui a gente executa. Deixa eu abrir aqui. Beleza, tá no nosso aplicativo, né? Vamos fazer o teste do mais aqui para ver se ele está funcionando. Olha lá, levou para o título, levou para o formulário de livros. Só que aqui ainda tá botão, a gente não tem nenhuma ação aqui dentro. Então a gente vai fazer isso aqui agora, né? Para a gente dar vida a esse formulário. Então vamos voltar aqui, deixar aqui nessa tela. O que a gente precisa fazer de início? A gente precisa setar algumas variáveis que a gente vai precisar buscar da tela. Então o que a gente tem lá? A gente tem 3 edit text,
Um é o título, outro é o autor e o outro é a página. Beleza. E a gente tem um botão lá também, né? Então, botão. Pode colocar botão aqui também. Não tem perigo não. E a gente vai precisar. Vamos criando na medida que a gente for precisando. Então vamos lá. Título. Você vai fazer um caching para a classe dele, porque ele não converte. Então aqui ele vai estar convertendo a view para uma edit text, que aí você consegue trabalhar o valor inteiro dela. Você vai buscar pelo id, r.id, título. Beleza. Mesma coisa com o autor. Teste, find id, id.autor. E página. r.id.página. Beleza. Agora a gente vai buscar o nosso botão. Aqui a gente vai fazer o caching para button, né? Converter o componente certinho. r.id.botão. Beleza. A partir disso aqui a gente consegue dar ação para todos os nossos componentes da tela, né? Então o que a gente vai fazer de início aqui? Vamos ver o que a gente vai fazer. Se a gente clicar no mais, a gente quer o formulário vazio para a gente cadastrar um novo livro, né? Então, se eu clicar no mais, ele não vai trazer nenhuma informação de nenhum livro aqui para essa classe, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um if para ver se o conteúdo que vier da outra classe, por quê? Na classe MainActivity, quando a gente clicar na lista de livros, a gente vai enviar para esse formulário também, só que com a informação de um livro dentro. Então, a gente vai precisar trazer esse livro. Então, vamos declarar ele aqui em cima. Livro to edit, que é um livro que a gente vai editar. Então, aqui, como que a gente pega essa informação vinda da outra classe? A gente vai criar uma nova intent aqui. Porém, essa intent, ela não vai... Você não está criando uma intenção aqui. Você está buscando o que a intenção anterior fez. A intenção fez o que? Ela veio para essa página, ela veio para essa classe e você precisa pegar a informação extra que veio com ela, né? Então a gente coloca aqui get intent, né? Aí o que a gente vai precisar fazer? Vem aqui, livro to edit, que a gente colocou ali em cima, faz um cache para livro, porque o que a gente vai trazer aqui é uma string, né? Então aqui intent .get serializable extra. Aí a gente coloca aqui, por exemplo, livro selecionado, que vai ser o livro que a gente selecionou na lista, né? Beleza. Aqui, nesse momento, o que a gente vai fazer com esse cara? Se esse livro to edit, for diferente de nulo, esse cara aqui, ele vai ser o alterar, porque se o livro tiver alguma coisa dentro, tiver uma informação, o formulário ele vai vir preenchido, né? Então aqui a gente coloca o botão .setText alterar. Se for diferente disso, abrir colchetes, a gente botão .setText salvar. Beleza. Com isso aqui a gente já consegue ver uma mudança na tela
do botão. Porque se esse cara aqui estiver vazio e que no momento tá, ele vai trazer o salvar, né? Então a gente vai ver essa alteração aqui agora. Aqui, tá vendo? Ele já alterou o botão porque ele verificou se tinha algum livro, ele viu que não tinha nada, então ele entrou aqui e setou o texto como salvar, né? Já é um bom começo. Então vamos prosseguir aqui. O que mais que a gente precisa fazer? A gente vai precisar ver se esse cara, na hora que a gente for, na hora que a gente clicar no botão, a gente precisa verificar algumas coisas. Então a gente vai criar a ação do botão aqui, set. Aqui você não precisa escrever tudo. Vocês repararam que eu coloquei só as iniciais? É set on click listening. Então aqui ele já te dá um método que você quer digitando só as iniciais. Então você clica, você vai criar um método aqui dentro, um click. Dentro desse onClick, você vai fazer o quê? A gente vai precisar criar um outro livro aqui, porque aquele ali é um que a gente está usando para editar. Então a gente precisa de um outro livro para a gente conseguir inserir. Beleza. Como vai funcionar isso aqui? Livro ponto set título. Aqui dentro a gente vai pegar a informação desse campo. Então, título.getText. Beleza. Ponto toString para sinalizar com uma string. Livro.set autor. Autor. GetText. toString. Livro.set página. Autor.get text toString. Opa, tá dando erro aqui. O que está acontecendo? Aqui, tá vendo que ele está pedindo um inteiro para a página? Isso aqui deve-se a essa classe que a gente fixou o tipo da página como inteiro. Então aqui a gente vai ter que fazer uma conversão para int. Então a gente faz assim, ó, integer.parseInt e a string aqui dentro. Beleza, está convertido, está sem erro, sem problema. Aqui embaixo, como a gente está querendo salvar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai verificar o texto do botão, né? No caso, se ele está salvando ou se ele está alterando, para a gente definir a ação que esse cara vai tomar. Então, botão.getText toString.equals. Aqui a gente vai ver o seguinte: salvar, copia e cola para você não ter nenhum problema, porque se você digitar alguma coisa errado aqui, por exemplo, ele vai vir errado aqui. Então vai ficar igual. A verificação vai funcionar. Por mais que o que você escreveu esteja errado, a sua lógica vai funcionar. Então, procura escrever sempre certinho, né? Então, vamos prosseguir. O que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai criar uma outra variável aqui para a gente instanciar a nossa classe de banco de dados. Então, livros DAO. Aqui, assim que a gente cria a classe, a gente precisa instanciar esse livro, esse método. Então, a gente coloca aqui DAO, recebe new livros DAO e a gente sinaliza onde a gente está. Form livros.this. Beleza, aqui a gente já fez o que a gente precisava. Então a gente volta aqui embaixo,
DAO ponto, aqui ó, tem o get lista, só que a gente não vai buscar a lista aqui, a gente vai salvar um livro, né? Beleza. O que a gente precisa passar para esse salva livro? O livro que a gente criou logo aqui em cima, né? Então beleza. Toda ação que você fizer com um banco de dados, você vai criar ele. Isso aqui você está instanciando a classe, você está usando a classe livro. Aqui você está usando o método dentro da classe. E assim que você terminou de usar, é sempre bom você fechar o método, a classe. Né? Para isso, tem muitos aplicativos que às vezes deixam tudo aberto, seu celular acaba a bateria muito rápido. Então, isso aqui evita isso. Você vai usar uma vez e fecha rapidinho. Então, você não fica usando muitos recursos do celular enquanto você está fazendo uma outra coisa, por exemplo, né? Mexendo na calculadora, que não tem nada a ver com banco de dados. Né? Então, vamos fazer a parte do altera, que é o else, se não for salvar, vai ter que se alterar, é um dos dois que vai estar ali, a mesma ação. Opa, mas a gente não tem o altera livro, e agora? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, livro, DAO.close. Aqui, está com o código repetido, não, eu estou com a mesma linha repetida, porém aqui é uma instrução, ou vai entrar aqui ou aqui, então não é um código repetido, eu preciso fechar esse cara. Então, assim, eu posso colocar aqui fora? Posso. Mas a gente está fazendo tudo aqui dentro. Então, mantenha organizado o seu código que fica mais tranquilo. Galera, agora a gente vai criar esse método, né, lá aqui dentro do livros DAO. Então, vamos vir aqui dentro. A gente pega aqui o finalzinho. Então, o que aquele método precisa fazer? Ele vai receber um livro. Ele vai ser bem parecido com o salva livro. Então, vamos deixar aqui embaixo do salva livro. Public void altera livro, livro. Beleza. Nosso método está criado. Então, o que a gente vai precisar fazer? O método é muito parecido com o salva livro. Então, a gente pode copiar esse cara todo aqui, sem problema. Tudo aqui. Beleza. A única coisa que a gente vai precisar fazer diferente são duas linhas aqui. Né? Primeiro, aqui é o update. E aqui dentro vão ter algumas diferenças, só que antes a gente vai fazer uma outra coisa aqui. A gente vai buscar o ID, né, em forma de argumento. Então vamos lá. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Livro.getID.toString. Isso aqui é uma string, então a gente precisa converter. Aqui, tá vendo que ele está pedindo a cláusula where, né? Toda alteração a gente precisa de uma cláusula where. Então, aqui a gente vai tirar esse valor aqui, que aí a ordem fica assim, a tabela, valores, condição e argumento. Então, qual que é a nossa condição aqui? ID igual ao argumento que a gente passar aqui agora, que é o args. Beleza, nosso update está pronto, bem simples, né? Então, a única coisa que você precisa diferenciar do salva livro é o argumento que você precisa trazer, o ID do livro, e passar esse cara aqui, né? ID e o parâmetro. Então, esse aqui está pronto. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que a gente está aqui, já vamos finalizar essa parte. Depois a gente só volta aqui para a gente consultar. Criar o deleta livro. Public void deleta livro. Livro. Sempre isso aqui porque a gente precisa ter o que a gente vai fazer. Então, a gente quer deletar um livro, a gente precisa receber um livro. Aqui, gente, é
que é um método muito pequeno, né? A gente não precisa fazer praticamente nada aqui. Só copiar essas duas linhas e alterar alguma coisinha também. Aqui, essa linha, a gente não precisa alterar nada, a gente precisa só do ID do livro. Aqui embaixo, a gente faz assim, ó, delete. Ó, difícil, né? Só que a gente não precisa passar os valores, até porque a gente não tem eles. Então é só isso aqui, né? Deleta da tabela livros o ID que a gente passou desse livro. Então, sem problema nenhum, salva o que você fez. Aqui tá vendo que os outros métodos estão, todos eles estão amarelo e esses dois aqui eles estão cinza. Eles não estão sendo usados, né? Então a gente vai chamar eles lá agora para vocês verem como é que funciona, como é que está funcionando essa parte. Ó. Só de você vir para cá, ele já funcionou, tá vendo? Então a gente pode testar a nossa aplicação, só que bem possível que assim que a gente salvar, ele dê um erro ou não traga nada no main activity, porque a gente não tem nada. Então vamos trabalhar primeiro no main activity, porque se melhor trazer algum erro do que não trazer nada, né? Então vamos fazer os processos que a gente fez para a lista que a gente está criando. Então vamos fazer a variável aqui que a gente precisa. O que a gente tem na nossa tela? A gente tem um list view, lista. Então aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, lista, mesmo esquema das outras activities, list view, find view by id, r.id.lista de livros. Beleza. Aqui a gente já tem uma lista, a gente pode trabalhar essa lista. Então a gente vai fazer um método fora do onCreate para a gente melhorar a performance do nosso aplicativo. Eu vou explicar melhor, né? Vamos criar um método primeiro que a gente vai explicando. Void carrega livro. Beleza. Por que a gente está criando esse cara aqui fora? Esse método é o que a gente vai dentro do banco trazer os livros que a gente cadastrou. Então, como a gente vai usar bastante ele aqui, cria ele dentro de um método e só chama esse método quando a gente quiser usar. Né? A gente não precisa reescrever o código. Então, vamos fazer o seguinte, a gente precisa de algumas variáveis de novo aqui para a gente buscar os nossos livros. Livros DAO. A gente, consequentemente, a gente vai precisar de um array list de livros. Livros. A gente vai precisar também de um livro. Por enquanto, só isso que a gente vai precisar. Então, vamos aqui. De novo, como a gente vai criar uma tabela, a gente vai buscar no banco, então a gente precisa fazer aquele esqueminha aqui, DAO, new, livros DAO, main activity.this. Beleza, aqui a gente instanciou a nossa classe, ela já está funcionando. Então aqui DAO.getLista, agora a gente quer a lista. Aqui, galera, vamos fazer o seguinte, já coloca isso aqui dentro também. Né? Como a gente vai usar esse método lá, já faz tudo no mesmo lugar, fica mais fácil. DAO, getLista. Só que aqui, esse método ele retorna uma lista de livros. Então aqui a gente pode colocar o nosso list livros. List livros recebe o que vier do DAO getLista. De novo, DAO.close. E aqui agora a gente vai verificar se esse list livros está vazio, o que retornou desse método. Então, if list livros diferente de nulo, ele vai chamar ele vai adaptar essa lista para a nossa tela.
Para isso, a gente vai precisar de mais uma variável, que é um array adapter, que ele vai pegar a lista, vai passar por dentro desse adapter e jogar na nossa list view. Então a gente nomeia ele de adapter mesmo. E aqui faz assim, adapter recebe um new array adapter. Esse new array adapter ele é de livros. E dentro aqui a gente vai precisar colocar onde a gente está. Em activity.this. Vamos indentar o código para ficar mais fácil. Aqui a gente vai precisar botar o layout da nossa lista. A gente vai chamar aqui um layout padrão do Android. Então a gente digita Android R layout simple list, aí tem 1. Isso aqui é aquela lista mais simples que tem. É um nome por lista, por item. E aqui por último, a gente precisa colocar a nossa lista que a gente conseguiu. Então é o list. Aqui faltou a vírgula. List livros. Beleza. E por fim, aqui a gente preparou o nosso adapter e a gente precisa jogar o adapter na tela. Então a gente vai buscar a nossa list view aqui, lista, set adapter, adapter. Beleza. Desse jeito aqui, a gente já tem um método que busca os livros e bota na tela. Só que esse método não está sendo usado. Onde a gente vai colocar esse método aqui? Aqui a gente pode colocar, só que ele só vai trazer quando a primeira vez que essa activity for startada. Só que a gente não quer isso, porque quando a gente salvar um livro aqui, salvou um livro, ele retorna para essa activity. Se a gente colocar isso aqui, ele não vai trazer esse livro que você acabou de adicionar. Então a gente vai sobrescrever um método padrão do Android, que é o onResume. Né? A gente coloca esse cara aqui dentro. Né? Carrega livro. Beleza. Isso aqui ele já vai fazer, já vai buscar todos os livros toda hora que a gente chegar dentro dessa activity, porque ele vai resumir essa activity. Entendeu? A activity já foi criada, ela passou aqui uma vez. Toda vez que ele for resumir essa activity, ele vai passar por dentro desse método que vai trazer todos os livros que a gente precisa. Então, tranquilo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar uma ação para o clique e uma ação para o clique longo, né? Que a gente vai fazer um menu de contexto. Só que antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar, vamos ver se está funcionando isso. Uma dica que eu sempre costumo fazer, você faz o seguinte. Fecha o seu aplicativo quando você estiver trabalhando com banco, inserção, essas coisas. Assim que você falar assim, não, agora eu vou testar o banco realmente. Desinstala o aplicativo. Né? Cada emulador tem o seu jeito de desinstalar. Normalmente é parecido, mas se não funcionar assim, você tenta ir direto pelas configurações. E vamos startar ele aqui de novo. Vamos ver se vai certinho. Beleza. Startando. Tá aqui. Beleza. Não tem nenhum porque a gente realmente não cadastrou. Então vamos tentar aqui. Livro 1. Autor Leonardo. Página 1, 2, 3. Vamos ver se vai funcionar. Opa, não funcionou. O que aconteceu aqui? A gente vai ter que ver por que esse livro não salvou. Né? Então vamos de novo aqui na ação do botão. Opa, se é para salvar, a gente vai precisar ver tudo que está aqui certinho, né? Então vamos fazer o seguinte: tem alguma coisa errada, então a gente vai precisar ver o que é.
Então vamos fazer o seguinte. Marca aqui, que é para salvar, né? Marca aqui antes também para a gente verificar se está tudo certinho. E vamos executar de um jeito diferente. Clica aqui nesse insetozinho que ele vai fazer o debug do seu código. Então a gente pode ver o que está errado aí. Né? Vamos lá. Ele já fez. Então a gente entra aqui. Livro 1. Leonardo. Página 1, 2, 3. Opa! Ele já trouxe até aqui para dentro, tá vendo? Aqui, de cara, já dá para ver qual o erro. A gente não instanciou a classe livro. Tá vendo que ela tá vazia? A gente vai tentar fazer e ele já vai levar para o erro. Né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Tá vendo? Já deu erro. O livro não foi instanciado. Isso aqui você pode fechar, que é uma classe do Java. A gente vai precisar vir aqui, ó. Livro igual a new livros. Beleza. Vamos testar de novo. Com o debug de novo para a gente ver se resolveu o problema dele estar vazio. Está esperando o debug. Vamos ver aqui. Livro 1. Leonardo 1, 2, 3. Opa, agora ele foi direitinho. Então vamos ver se ele vai passar. Opa, passou. Passou. Ih, deu erro aqui. Por que será que deu erro? Vamos ver o que ele vai acusar aqui. Não salvou. Aqui, pessoal, ele não mostrou. Vamos fazer o seguinte. Vamos executar do jeito normal de novo, para ele passar aqui, para ele trazer o erro para a gente. Né? Aqui, ó, vamos lá de novo. Livro 1, Leonardo, 1, 2, 3. Deu erro. A gente precisa achar o logcat aqui. Logcat. Deixa nesse cara aqui. Vamos executar de novo. Aqui, vamos ver se ele pegou. Não, não pegou o erro. Vamos aqui de novo. Logcat. Opa, agora ele trouxe o erro. Vamos ver o que aconteceu. A gente vem aqui, aumenta essa tela para a gente conseguir enxergar o erro. Opa, inválido, int inválido, Leonardo, forme livros 49. Então aqui, galera, tem alguma coisa errada. Eu declarei alguma coisa errada. Então vamos ver que erro que deu aqui. Forme livros 49. Né? Beleza. Aqui, ó. Olha aqui o erro. Autor.getText. Tá vendo? Isso aqui acontece quando você está digitando tudo ou copiando até o texto. Então, assim, isso aqui, galera, pode parecer, mas não foi proposital, mas até foi bom acontecer para vocês verem que ele não funciona se você digitar um texto aqui dentro. Ele tentou converter Leonardo para inteiro, então não vai funcionar. Aqui ele tinha que ter trago o 1, 2, 3. Então aqui a gente tem que colocar a página. Né? A gente salva e vamos executar de novo para resolver esse problema. Vamos ver. Opa, salvou. Ué, mas espera aí. Isso aqui não é o nome do livro que eu coloquei.
Aqui a gente vai ter que fazer uma jogada para a gente colocar o nome do livro aqui, porque aqui a gente está trazendo o livro inteiro, né? Então a gente vem aqui na classe livros e sobrescreve o método toString. O que ele vai retornar nesse toString? Ele vai ter que retornar só o título, né? Então esse return ele vai trazer tudo que seja para string. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, título.toString. Só isso. Vamos executar de novo para a gente ver se vai funcionar. Aqui, livro 1. Perfeito. Vamos testar outro livro. Livro 2. Autor Leonardo também. 1, 2, 3. Livro 2. Beleza. Só que aqui a gente não tem ação, né? Então isso aqui a gente vai desenvolver agora, né? A gente pode sair daqui, a gente vem aqui para main activity, né? O que a gente vai fazer na main activity agora? A gente vai fazer as ações de clique e clique longo, né? Como funciona isso? Lista, que é a nossa view, list view, set on item click listener. Tá vendo? Que você não quer um click listener agora, você quer um item click listener. Então você clica aqui, mesmo esquema do botão lá que a gente fez, só que aqui a diferença é que ele vai trazer com um item, não só com click listener. Então aqui dentro a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente vai precisar mandar para o form livros o livro que a gente selecionou, o livro que a gente clicou, e a gente vai precisar mandar esse extra para lá. Como que a gente vai fazer isso? Vamos declarar aqui dentro mesmo, porque vai ser uma variável local para a gente enviar para lá. Livro selecionado. A gente converte aqui para livros, para a gente não ter nenhum problema. Aqui vai ser o parent, que é o nosso adapter. Que a gente pode mudar para adapter para ficar parecido. Adapter get item at position. E aqui a gente coloca o position. Beleza. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente pegou o livro que a gente clicou, né, na posição que a gente clicou e colocou dentro da variável livro. Como que a gente vai fazer isso aqui agora? A gente vai criar uma intenção de novo e new intent do main activity .this para o form livro .class. Aqui, galera, é que vem a parte interessante. Aqui, no caso, a gente vai colocar aí .put extra e a gente vai escrever aqui exatamente o que a gente está verificando aqui, ó. Livro selecionado. A gente vai mandar do main activity para cá. Então, livro selecionado, aqui é uma string, então tem que estar entre aspas. E aqui a gente manda o livro selecionado. Ih, mas ele está dando um erro. Que erro que é esse? Esse cara, ele tem que ser, ele precisa de uma serialização para ele conseguir resolver esse problema. Então a gente vem aqui, ó, implements serializable. Tá vendo? Já resolveu o erro aqui que estava dando. Ó. Pronto. Só aquilo a gente já resolve. Então aqui, ó, de novo, start activity e beleza. Desse jeito aqui, a gente já envia para lá, para o form livros e vê se a gente consegue ver tudo que a gente trouxe. Só que aqui a gente não
a gente não setou tudo, né? Então vamos fazer um teste para ver o que vai acontecer. Aqui abriu, vamos lá. Tá vendo? Ele veio vazio. Ixi, por que ele veio vazio aqui? Né? A gente vai precisar trabalhar esse cara para dentro a gente vai precisar trabalhar o livro to edit para dentro desses caras aqui. Então, se o livro aqui, ó, se o livro não for vazio, a gente vai fazer o seguinte, ó, título.setText, a gente vai trazer ele lá, livro to edit.get título. E mesma coisa com todos os outros campos. Autor.setText, livro to edit, get autor. Página, setText, livro to edit, .get, página. Beleza. Aqui, galera, vale a pena a gente colocar ou um toString, ou eu gosto de fazer isso aqui que sempre elimina os erros, mesmo com o toString, às vezes também gera algum erro. Desse formato, a gente consegue ver o erro no debug, é mais fácil para a gente resolver. Então vamos deixar desse jeito que vocês vão ter menos problema aí. Né? Aqui, livro.set ID, a gente vai pegar o livro to edit get ID. Beleza. Agora vamos fazer esse teste. Vamos ver se agora a gente vai conseguir trazer o livro aqui para dentro. Executando de novo. Opa, agora já foi. E repara aqui, ó, como o livro tem alguma coisa, ele veio como alterar. Né? Pô, beleza. Praticamente está tudo funcionando. Vamos ver se o nosso livro agora a gente consegue alterar. Livro 3. Opa, funcionou. Aqui você pode estar se perguntando, mas por que está livro 3 e livro 2? Aqui, gente, ele está organizando por ID. Então, se você quiser organizar por nome, é só você fazer o seu método que vai gerar a lista, buscar por nome. Então, aqui, a gente finaliza o nosso tutorial. Né? No caso, tem alguns outros poréns que a gente vai abordar. Aqui a gente fez a alteração, visualização e alteração. Aqui a gente fez a inclusão, né? E agora eu vou mostrar a última parte, que é a exclusão, que a gente vai fazer o clique longo, que a gente segura o item que a gente quer e ele vai aparecer um menu de contexto aqui. Né? Isso é bem simples. A gente vai criar no MainActivity. Aqui a gente vai precisar fazer lista.set on item long, on item long click listener, instancia do mesmo jeito. Beleza, como que vai ser isso aqui? Para que serve? A gente vai deixar o return false aqui porque a gente não quer a ação desse cara, a gente só quer pegar o livro que a gente está utilizando. Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente já tem um livro instanciado, livro, a gente faz a conversão, livros. Aqui a gente coloca o adapter, vamos mudar aqui de novo, para ficar uma coisa só. Adapter, get item position. Beleza, é o mesmo código aqui de cima,
Só que aqui a gente está fazendo de uma maneira local e aqui a gente está fazendo de uma maneira global. Por quê? Aqui a gente criou aqui e usou aqui. Então nesse caso ele não precisa estar fora. Nesse caso aqui a gente não vai usar dentro desse método. A gente vai usar dentro de outro método que a gente vai criar mais embaixo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar esse método. Vamos criar logo abaixo aqui para ficar mais fácil. Ele é o onCreate context menu. Beleza. Esse cara, ele já vem com tudo que a gente vai precisar. Então a gente vem aqui e vai fazer o seguinte. Menu item, que a gente vai criar um novo menu aqui. É um menu de contexto, no caso. Delete, no caso M de menu e delete da ação que a gente vai fazer. Então, menu.add e o título do menu, deletar livro. Aqui a gente vai trabalhar esse cara agora, mdelete set on menu item click list, né? Aqui a gente vai trabalhar a ação desse botão. Então, item click, do mesmo jeito. Aqui a gente bota um ponto e vírgula que ele não coloca. Como aqui a gente vai estar trabalhando os dois aqui, ó, um vai retornar falso e o outro a gente vai ter que retornar verdadeiro. Então, true. E aqui a gente vai fazer a nossa ação. A gente vai chamar o DAO de novo. Como a gente está no método for aqui, galera, a gente vai precisar instanciar ele de novo. Então, livros DAO. A gente coloca onde a gente está. mainActivity.this DAO.deleta livro e passa o livro que a gente recebeu aqui, né? Então vamos fazer esse teste de novo, DAO.close e aqui, galera, a gente vai deletar o livro e a gente vai voltar para essa tela aqui. Só que se a gente já está na tela e se a gente apagar, ela não vai carregar de novo. Então olha quem que a gente vai chamar aqui de novo, ó. Carrega livro, né? Esse método a gente criou e salvou e usou ele em vários lugares, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos testar esse cara, que só falta essa parte para o nosso aplicativo tá completo, né? De acordo com como seria a oficina, né? É lógico, ele não está completo, precisa de verificação, precisa de validação, precisa de testes, mas aí é assunto para outra palestra. Então segurou aqui, ó. Opa, ele não foi. Tá vendo? Não foi. Eu acho que ele não executou, na verdade. Ah, já sei o que está faltando. Aqui em cima, a gente não sinalizou que dentro dessa classe vai existir um menu de contexto. Então a gente precisa colocar esse cara aqui, ó, register for context menu, né? E aqui a gente coloca simplesmente a nossa lista. Beleza. Agora vai funcionar. Vamos lá. Ó, segurou. Opa, deletar livro. Vamos ver se está funcionando. Apagou. Tá vendo que ele já voltou para cá e já fez a exclusão e carregou. Então vamos apagar tudo. Vamos fazer um outro teste aqui. Livro 1. Não tem problema você colocar o título igual, porque ele vai ser inserido com um outro ID. Né? Autor Leonardo. Vamos colocar o nome todo agora para ficar certinho. E a página 1, 2, 3. Opa, salvou. A gente clica, a gente consegue ver o livro. A gente altera aqui. Coloca uma maior. Livro 1, parte 2.
Leonardo Benedetti. Tá lá. Alterou. E aqui a exclusão. Então aqui, galera, esse aplicativo, a gente tem um CRUD completo, onde a gente salvou, onde a gente visualizou, onde a gente excluiu e onde a gente alterou. Então, esse era o propósito essa era a proposta para a oficina. E qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail. Eu vou deixar no final do vídeo, né, os meus contatos. Qualquer coisa, só mandar aí a dúvida. Evita de mandar pelo comentário do YouTube, porque fica um pouco complicado, porque eu não acesso tanto os comentários do YouTube dos vídeos, né? Mas manda pelo e-mail direto que fica mais fácil. Eu vou colocar no final do vídeo o meu e-mail e tudo mais que vocês precisarem aí. E é isso. Valeu aí, qualquer dúvida, só chamar.